podia fugir como emblema de vergonha e dor, mas contempla essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. É morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz. É por uma coroa trocar. Olá, meu amigo, muito boa noite a você. Graças a Deus, mais uma vez estamos aqui com o nosso querido programa Homens do Caminho, da comunidade Ramo Novo, da nossa Igreja Sem Paredes. Louvado seja o nome do nosso Deus. E eu agradeço muito, muito a você por estar aqui participando, sempre dando a sua opinião, a sua palavra, o seu retorno, o seu feedback, né? E como isso tem nos alegrado e tem edificado as nossas vidas. Sei que tem edificado a sua vida, Deus tem um compromisso com você, e eu tenho esse compromisso de todas as segundas-feiras trazer uma palavra simples, rápida, porém uma palavra objetiva, que sempre nos abençoa, baseado nas Sagradas Escrituras, na Palavra de Deus. Esse é o meu objetivo, essa é a minha meta e a minha alegria. E eu quero compartilhar hoje com vocês mais uma palavra desse livro que nós estamos falando, sobre Firme os Seus Valores. E é um livro que tem me abençoado bastante. Eu tenho tido o prazer de lê-lo. E eu quero que você também o faça. Que você possa adquiri-lo, comprá-lo e ler esse livro. Firme os Seus Valores. E hoje nós estamos falando um pouco sobre incentivo. Uma arma poderosa. E eu quero ler com vocês uma palavra que está aqui na carta de Hebreus, capítulo 10, versículo do 19 até o 25. E ele diz assim, o escritor de Hebreus diz desta seguinte forma: Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando nossa mútua congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais, quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. E eu quero frisar aqui este versículo 24 que diz: consideremo-nos uns aos outros, para nos estimularmos, para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. O que nós podemos dizer então, querido, dessa palavra? O que essa palavra nos diz? Incentivo, estímulo. O que nós podemos fazer agindo como homens que amam a Deus e que andam com Deus? Bom, primeiro, é bom que nós entendamos o que a Bíblia nos traz com isso. Tá? Essa palavra até parece um pouco vaga se você jogar
no cotidiano da nossa língua portuguesa, ela parece até uma palavra um pouco vaga. Incentivo. Incentivar ao quê? O que nós devemos? Às vezes nós nos incentivamos a nós mesmos e aos outros com muita facilidade em muitas coisas. Há pessoas por aí que não têm esse espírito, mas a maioria das pessoas tem, né, de incentivar uns aos outros e tal. Mas no contexto do dia a dia da nossa vida, essa palavra parece um pouco vaga, mas nós queremos entrar na profundidade da expressão bíblica que nós temos diante de nós aqui, né? E no versículo 24, o autor dos Hebreus diz: consideremo-nos. Ou seja, quando nós começamos a refletir sobre isso, nós começamos a entender o que o autor de Hebreus e o que o Espírito de Deus está falando conosco para que nós possamos ter esta prática tão poderosa e tão abençoadora em nossos corações. Ele diz: consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Sabe, meu querido, é tão fácil você falar, né, dizer essas palavras, mas quando você tenta agir com esta mensagem, ela se torna um pouco mais complicada, um pouco mais difícil. Amor e boas obras. Como é difícil nós fazermos isso neste tempo. E aqui isso me deixa claro que essa palavra não é uma simples palavra, ela ganha muito mais valor quando nós observamos à luz das Escrituras. Então nós devemos, assim, estar debaixo desta direção do poder e da ação do Espírito Santo em nossas vidas para fazermos exatamente o que Deus pensa sobre esta palavra tão simples. Vamos lá, então? Eu quero que você me acompanhe aqui para que nós tenhamos uma meditação bem saudável, bem interessante. A palavra estímulo, incentivo, biblicamente nós entendemos que isso tem a ver diretamente com aquilo que o Espírito de Deus faz em nossas vidas quando nós realmente entregamos os nossos corações a Jesus e passamos a viver debaixo dessa direção de Deus, debaixo desse poder de Deus, quando o Senhor Jesus vem morar em nossos corações, quando Ele vem habitar em nós, quando nós somos transformados pelo poder de Deus, quando a nossa vida é transformada pelo Senhor e nós começamos a compreender o sentido das Sagradas Escrituras para nós e nós desejamos entendê-las e vivê-las dia após dia. Então, o que nos faz entender que esta palavra tem a ver com a ação do Espírito Santo é que o Espírito de Deus, ele foi enviado para nós para ser o nosso encorajador. E é aqui que eu quero tratar com você. O Espírito Santo como encorajador e também o nosso consolador. Essas duas palavras, elas vêm para trazer algo a mais nesta expressão, nessa pequena palavra incentivo. Essa palavra é estimular, estímulo, incentivo. O encorajamento do Espírito Santo é algo muito maior do que nós podemos imaginar, do que nós podemos fazer, do que nós podemos praticar, do que nós podemos realizar nessa terra. E é este encorajamento do Espírito que Deus traz para nós, é que nós podemos então fazer as obras que Deus deseja que façamos, e tais obras são aquelas que o Senhor Jesus diz que nós as faríamos e faríamos muito mais do que até Ele mesmo. Isso é importante nós entendermos. As obras que Ele fez, nós as faríamos muito mais, porque Ele sabia do Espírito dEle que Ele enviaria para habitar em nossas vidas.
Então nós temos que estar prontos para entender esta palavra, esta mensagem, vivê-la e desejá-la. Olhe só então, 3 coisas importantes que nós devemos então compreender para que este Espírito de Deus venha agir sobre nós, nos fazendo homens que nos estimulamos uns aos outros, que incentivamos uns aos outros a prática do amor e a prática das boas obras de Deus e desta grande obra que o Senhor nos confiou, que é ministrar a sua palavra, e é ganhar o mundo para Jesus, que é transformar este mundo pela palavra do Evangelho. Olha que interessante. O Espírito Santo, primeira coisa, o Espírito Santo nos capacita a vivermos sobriamente num mundo conturbado e tumultuado. É interessante nós observarmos isso porque sem a ação do Espírito Santo nós não somos nada. Jesus mesmo disse: sem mim nada podeis fazer. Você pode tentar fazer todas as boas obras que você tiver ao seu alcance. Há uma linha de pensamento, há uma filosofia de pensamento aí no mundo, uma determinada religião, um segmento religioso aí, que diz que você precisa fazer boas obras para ser salvo. Me desculpe aqueles que creem dessa forma, mas tal heresia não faz parte das Escrituras. Me desculpe aqueles que creem, mas a palavra de Deus me diz o contrário. Me diz que eu faço boas obras porque eu sou salvo, e não para ser salvo. Então o Espírito de Deus nos capacita para vivermos neste mundo tumultuado e conturbado, para assim vivermos para a sua glória, para glorificar o nome dele, para ganharmos vidas para Jesus Cristo, para transformarmos o mundo pelo poder do sangue, do nome de Jesus, da pessoa de Jesus, do Evangelho de Jesus Cristo. Então veja só o texto que eu escolhi aqui para a gente falar sobre este ponto. Está lá em Romanos, capítulo 8, versículo 26. Diz assim: da mesma maneira também o Espírito aqui com letra maiúscula, significa o Espírito Santo de Deus. Da mesma maneira também o Espírito nos ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então o Espírito do Senhor, ele nos assiste, ele nos ajuda em nossas fraquezas, em nossas debilidades, nas nossas limitações, e ele nos encaminha, nos leva, nos conduz, ele nos capacita a vivermos da maneira como ele deseja, e ele age nas nossas fraquezas para nos capacitar e nos dar poder. Porque ele é o Espírito que intercede por nós, e a Bíblia diz que ele intercede com gemidos inexprimíveis. Ele tem o prazer de fazer a obra do Pai através de nós. Somos seus instrumentos, somos ferramentas nas mãos de Deus. E isso é maravilhoso. O Espírito, então, nos capacita a vivermos de uma maneira sóbria, no meio de um mundo conturbado e tumultuado, e nos capacita a vivermos para a glória de Deus, a fazermos as suas obras, a nos estimularmos e a nos encorajarmos uns aos outros e a fazermos estas coisas para que o nome do Senhor seja glorificado. Em segundo lugar, o Espírito Santo nos ensina. Olha que interessante o que diz Paulo em 1 Coríntios 2,13. Ele diz assim: as quais também falamos não com palavras que a sabedoria humana ensina. Preste atenção nisso. As quais também falamos não com palavras que a sabedoria humana ensina,
mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ou seja, o nível sobe, sobe e sobe cada vez mais. Porque ele nos ensina com a sabedoria dele e não com a sabedoria rasa do homem, do ser humano. Ele nos ensina a viver, nos ensina a entender, ele nos faz entender e nos ensina com a sua palavra. Quando nós entendemos e compreendemos aquilo que lemos nas Sagradas Escrituras, a sabedoria de Deus vem sobre nós. E nós temos condições de fazer as obras de Deus, de amar como Ele quer que amemos, de fazer com que a palavra do Senhor seja cumprida através de nós. E então nós podemos sim estimularmos-nos uns aos outros, encorajarmos-nos uns aos outros, consolarmos-nos uns aos outros. Através de nós o Espírito Santo faz esta obra perfeita. Olha que coisa maravilhosa. Que coisa interessante isso. É por isso que esse livro é tão interessante, tão maravilhoso, porque este é um dos valores que o homem pode cultivar na sua vida e pode fazer crescer em sua vida, porque a ação do Espírito Santo ela não é uma coisa que se joga como se fosse um caminhão basculante de uma vez. O Espírito Santo vai nos ensinando a cada dia e vai nos renovando a palavra em nós a cada dia, para que nós sejamos depois mestres nessa maravilhosa arte que é viver debaixo da graça de Deus. E em terceiro e último lugar, o Espírito Santo nos guia. Isso é maravilhoso. Ele simplesmente, ele não faz as coisas pela metade, ele simplesmente nos joga nesse mundo e fala, olha, está aqui a palavra, está aqui o que eu disse, se virem aí. Não. A obra dele é completa. E é maravilhosa porque o Espírito Santo nos guia. Olha só o que diz em João, capítulo 16, versículo 13. Ele diz assim, mas quando vier aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Que tremendo isso. Que poderoso é isso. Que tremendo poder está à nossa disposição para nós fazermos aquilo que Deus deseja para nós. Quando nós nos estimulamos às boas obras, aquilo que Deus deseja, quando nós nos encorajamos a isso, quando nós fazemos com que esta mensagem atinja os corações, nós estamos sendo homens que fazem a vontade de Deus, que cumprem aquilo que Deus deseja para cada um especificamente, dentro da sua realidade, dentro do seu contexto de vida, dentro daquilo que a pessoa está vivendo, no meio que ela está vivendo. Eu quero dizer para você que às vezes você convive com pessoas muito ricas, muito endinheiradas, muito, às vezes até soberbas. Você convive no meio de pessoas que se acham tão cheias de poder nesta terra. Você convive no meio de pessoas que se arrogam de fazer, de ser grandes homens. E Deus te ensinará a se conduzir, a ser conduzido por Ele, para você tratar as pessoas que estão ao seu redor, que têm esse tipo de comportamento. Mas às vezes você está no meio de pessoas tão simples, pessoas tão humildes, tão como a sociedade, né, tem essa segregação muitas vezes. Às vezes nós estamos convivendo com pessoas tão humildes e pessoas que não se acham nada. E Deus te dá o poder, Deus te capacita, Deus te ensina e Deus te guia a ser este homem que vai entrar no meio desta sociedade que assim vive desse jeito, para você ser um encorajador de pessoas
que não se acham nada, mas que Deus pode fazer grandes coisas. Ou seja, você pode viver e conviver em todos os meios possíveis e imagináveis, que Deus estará com você, te guiando e te capacitando em todos eles. Eu tenho entrada em tudo e qualquer ambiente. Eu consigo estar no meio de pessoas com muito dinheiro, de pessoas com nenhum dinheiro. Vou, às vezes, e me hospedo em lugares tão simples, tão singelos. Eu sei ir tomar um café com alguém que me serve um café numa xícara de cristal, e sei também ir a um lugar onde a pessoa só tem condição de me servir um café num copinho simples, uma latinha, num copinho que ele comprou um requeijãozinho e começou a usar aquilo como um copo. Você pode estar em todos os meios possíveis e Deus te capacitará, Deus te honrará, Deus fará você um homem usado por Ele, guiado por Ele, capacitado por Ele e ensinado por Ele. Eu quero que você pense sobre isso, porque está faltando isso na sociedade. Pessoas que encorajem uns aos outros, pessoas capacitadas por Deus para levar uma mensagem onde as pessoas estão tão necessitadas. Há pessoas que se acham tão soberbas por aquilo que têm e não sabem que não tem nada. E outras pessoas acham que não são nada. E Deus quer revelar a elas que elas podem ser usadas de uma maneira poderosa. Aliás, a Bíblia nos diz que o Senhor usa aqueles que nada são para confundir aqueles que se acham e que pensam que são alguma coisa. Eu quero que você medite nisso, porque você, homem de Deus, é uma pessoa especial para o Senhor. E essa pessoa, dirigida pelo Espírito de Deus, pode muito mais do que imagina. Esta mensagem tão pequena, rápida, não sei quanto está durando esse vídeo, mas esta é uma mensagem que pode nos atingir em cheio e falar muito ao nosso coração. Porque o que falta no mundo é amizades sinceras, amizades que venham de Deus, que partem do coração de Deus, para nós vivermos uma vida melhor. Amém? Que Deus abençoe seu coração. Nós vamos ouvir um louvor, uma música, e nós já voltamos para orarmos e encerrar este programa. Que Deus abençoe ricamente o seu coração em nome de Jesus. Ouça este louvor. Nós já voltamos, tá bom? Fique com Deus. Você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse teu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Daí você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso levante, cante, exalte ao Senhor. Você
Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse teu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Daí você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso levante antes, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Pois bem, meu amigo, estamos de volta e queremos então encerrar este nosso programa este que o Senhor tem nos dado com muito amor, tem permitido-nos fazer este programa e o fazemos com muito amor, com a graça de Deus. E eu quero aproveitar este tempo, finalzinho, pedir para você, deixe o seu like, deixe a sua curtida, inscreva-se no canal, também deixe o seu comentário e envie para quantas pessoas você desejar este vídeo, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai amado, quero te agradecer, Senhor, pela grande oportunidade que o Senhor nos dá, ó Deus, de podermos fazer este programa no YouTube e podemos ministrar a Tua Palavra e atingirmos muitos corações. Eu quero te pedir por este homem que está nos assistindo, que o Senhor o abençoe rica e poderosamente, que o Senhor possa falar ao seu coração através da mensagem da palavra, que o Senhor também ao longo da semana, Deus, possa falar com ele e tratar na sua vida. Se há alguma dificuldade, alguma luta, alguma situação, ó Deus, embaraçosa, que o Senhor venha e intervenha sobre esta vida. Que o Senhor possa ministrar este coração. Que o Senhor encontre um coração maleável, coração aberto, para este tratar do Senhor. Em nome de Jesus eu te peço. Eu clamo por essa vida, clamo pela sua família, clamo a Deus por todas as coisas que diz respeito a este homem que está nos assistindo agora. Que o Senhor assim faça prevalecer a tua vontade. Em nome de Jesus eu oro e agradeço ao Senhor. Amém. Meu querido amigo, eu quero desejar a você uma semana maravilhosa, uma semana onde Deus possa falar, continuar falando ao seu coração, seja através dessa mensagem, seja através de outras mensagens, de outros pastores, de outras pessoas. Mas eu quero que você preste atenção no seu dia a dia, naquilo que Deus pode falar a você através de várias coisas. Deus vai falar com você. Fique atento, o Espírito de Deus não para de falar conosco, tá bom? Deus abençoe.
Semana que vem nós estaremos aqui, segunda-feira que vem, se Deus nos permitir. Deus te dê uma semana maravilhosa. Eu amo você em Cristo Jesus. Forte abraço. Levarei eu também.